Fala, meus unimores! Como vocês estão? Tá na pegada firme aí? Tá ou não tá nessa pegada firme? Tá ou não tá focado nos estudos? Eu quero ver vocês focados, viu? Olha, essa vibe é nossa. E isso vai passar, galerinha. Quando passarem vai ser tão forte, tão preparado. Pode vir qualquer coisa que a gente vai descer a madeira. Então vamos iniciar aqui mais uma aula sobre Brasil Colônia. E nós vamos ver na aula de hoje sobre a administração colonial portuguesa. Então, pessoal, veja só. O rei de Portugal, ele resolveu colonizar o Brasil no ano de 1530. Lembrem-se que de 1500 a 1530 é o que nós chamávamos de Brasil pré-colonial. E Portugal não colonizou o Brasil. Lembre-se também que eu enfatizei muito isso nas aulas, que a palavra colonizar significa o quê? Quero ouvir. O quê? Isso significa povoar e explorar. Então, o rei de Portugal, em 1530, disse bem assim, Dom João III, o colonizador, disse, vamos colonizar o Brasil. Falou o rei de Portugal. Ou seja, aluno, vamos povoar e explorar o Brasil. Falou o rei de Portugal. Então, pessoal, quando resolve colonizar o Brasil, o rei de Portugal, então, vai ter que criar um aparato político, vai ter que criar um sistema administrativo para estar colonizando o Brasil. E aí o nome desse capítulo é Administração Colonial Portuguesa. Então, vamos ver como tudo se ocorreu. O rei de Portugal então disse assim, pronto. Eu vou colonizar o Brasil. E aí, vou enviar então a expedição chefiada por Martim Afonso de Souza para dar esse pontapé inicial no processo de colonização do Brasil. Então, caros unimores, o Brasil vai ter Martim Afonso de Souza chegando para iniciar, dar o start, dar o play no nosso processo de colonização. Então, ele que vai iniciar a colonização do Brasil. Ele vem com a missão de também proteger o litoral. Não se esqueçam que o nosso litoral estava cheinho, cheio de estrangeiros aqui no Brasil, querendo tomar as terras brasileiras, praticando a pirataria. Então ele vem com esse objetivo também de proteger o nosso litoral. Ele vai fundar a primeira vila do Brasil, olha aluno, se ligue, vila, povoado, cidade. Então ele vai fundar a primeira vila do Brasil, o primeiro núcleo de povoamento, para falar a verdade. Então ele vai fundar a primeira vila, chamada Vila de São Vicente, que hoje em dia é justamente onde se encontra São Paulo. E ele vai aqui construir, um Szinho aqui que falta, ele vai construir o primeiro engenho de açúcar no Brasil. Então, essas aqui são as medidas que Martim Afonso de Souza faz logo quando chega no Brasil, no ano de 1531. Pronto. Então, o rei de Portugal disse bem assim, o rei de Portugal, pronto. Eu já enviei a expedição chefiada por Martim Afonso de Souza. Aí o rei de Portugal pensou, poxa, qual é o sistema político que eu vou adotar no Brasil? Qual é o sistema político que eu vou adotar no Brasil? Qual é para eu começar a colonizar? Já sei. Eu vou adotar o sistema de capitanias hereditárias. Porque eu já adotei nas minhas colônias africanas e lá deu certo. Vou adotar então também no Brasil. E aí, alunos, o sistema de capitanias hereditárias é quando o rei de Portugal pega e divide o Brasil em 15 faixas de terra. E vai doar essas faixas de terra a 12 capitões donatários. Jurubeba, pusquês, me responda, pusquês 15 capitanias a 12 capitões. É porque, aluno, vai ter capitão donatário que vai receber mais de uma capitania. Então, nessa época aqui, vocês vão receber esse slide, você vai perceber que o Martim Afonso de Souza mesmo, o que chegou no Brasil, só ele vai ter, duas capitanias aqui, aqui de São Vicente e aqui a de Santo Antônio. Então, é essa a grande questão. E, pessoal, o rei de Portugal foi muito esperto. O rei de Portugal foi inteligentíssimo
ao criar o sistema de capitanias hereditárias. Aluno, veja, já ouviu aquela frase, matei 2 coelhos numa única cajadada? A frase agora eu vou adaptar. O rei de Portugal, adotando o sistema de capitanias hereditárias, ele matou 3 coelhos numa única cajadada. Como assim, Jurubeba? O sistema de capitanias hereditárias é quando então o rei de Portugal vai doar as capitanias a um capitão donatário. Primeiro de tudo, quem é esse capitão donatário? Esse capitão donatário, ele tinha que ser homem, rico, ou seja, nobreza, tinha que ser de religião católica e tinha que ser nascido em Portugal. Aí você tinha condição para receber uma faixa de terra no Brasil, para receber uma capitania no Brasil. Então, essas eram as condições para ser capitão donatário. E aí, quando o rei de Portugal doa essa faixa de terra ao capitão donatário, ele vai então, pessoal, primeiro, não ter responsabilidade, não ter trabalho de estar povoando o Brasil, de estar colonizando o Brasil, não vai ter esse trabalho. Segundo, não vai gastar dinheiro. E terceiro, vai ganhar dinheiro, porque ele vai, nesse caso, cobrar impostos sobre o capitão donatário. Então, o rei de Portugal foi muito esperto, aluno, muito esperto. Pois bem, aluno, o sistema de capitanias hereditárias, ele vai ter aqui 2 documentos, dois documentos para regularizar, organizar esse sistema de capitanias hereditárias. Nós vamos ter aqui a carta de doação e nós vamos ter aqui, o foral. A carta de doação já fala tudo. Perceba que eu nem coloquei, conceito. A carta de doação é quando o rei de Portugal, né? O rei de Portugal vai estar doando aquela faixa de terra ao capitão donatário. Então era bem assim: eu, rei de Portugal, Dom João III, estou doando tantas léguas de terra ao donatário Francisco Coutinho, Pereira Coutinho. Pronto, só isso. E o foral era onde se encontravam os direitos e deveres do donatário. Jurubeba, me diga um dever do capitão donatário. Um dever do capitão donatário era prosperar sua capitania. Outro dever era pegar sua capitania, por exemplo, e dividir ela em lotes de faixa menor, em lotes menores de faixa. Aí. Cada lote desse aqui vai ser chamado, aluno, de sesmaria. Sesmaria. Cada lote de terra desse aqui. Então, alunos, era um dever dele. Jurubeba, me diga um direito que ele tinha. Um direito que ele tinha era de receber as 2 melhores e maiores capitanias. Aluno, essas sesmarias eu queria destacar um pouco mais elas. Essas sesmarias, elas eram faixas de terra, lotes menores de terra, que eram doados. Qualquer pessoa em Portugal que quisesse um pedaço de terra no Brasil, era só pedir. Pediu esse lote de terra, o rei de Portugal ia lá e doava. Pronto. Era isso. Então, é por isso que vai vir para o Brasil um grande número de degredados. Quem são esses degredados? Eram justamente as pessoas que cometiam um crime lá em Portugal e eram expulsos de Portugal. Elas eram mandadas para o quinto dos infernos. É isso mesmo. Olha, aluno, como o Brasil era referido naquela época. O Brasil era referido como um local longe, quinto. Quinto dos infernos. Quinto dos infernos, inferno que era muito quente. Até hoje, né? Muito quente. Essa expressão também, quinto dos infernos, está relacionada à mineração. Daquele imposto, né? O quinto. Então era um imposto que era cobrado aos colonos pela coroa portuguesa, que era muito caro. Então inferno, né? Que bexiga, tem que pagar esse imposto. Que inferno tem que pagar esse imposto. Quinto dos infernos. Então tem essas duas explicações para essa expressão. Então, aluno, quem vai vir para o Brasil? Justamente a pior raça de Portugal. Por isso, inclusive, que nós somos corruptos por natureza. Que tem aqui o famoso jeitinho brasileiro. De furar a fila, de furar o sinal vermelho. Essas coisas pequenas nós temos no nosso DNA. Porque quem veio para cá, para o Brasil, foi a pior espécie lá de Portugal. Nós temos aqui, alunos, o seguinte. O sistema de capitanias hereditárias fracassou. Somente Pernambuco e São Vicente é que prosperaram. E a grande pergunta é: porquês? Porquês o sistema de capitanias hereditárias fracassou? Porquês não deu certo? O que foi que aconteceu naquela época? Então, alunos,
Primeiro, distância entre as capitanias. Distância entre as capitanias. O Brasil era muito grande, pô. Até hoje é muito difícil governar esse Brasil todo. Então, distância entre as capitanias. Além disso, pessoal, distância entre a colônia e a metrópole. Ou seja, daqui que o Brasil tivesse um problema, fosse resolvido, mandasse a Portugal, eram 3 meses de viagem pelo Oceano Atlântico. Mais 3 meses para voltar à solução do problema. Demorava-se muito tempo. Além disso, pessoal, havia, a falta de interesse dos capitães donatários. Muitos capitães sequer vão vir para sua capitania hereditária. Sergipe é um exemplo. Sergipe, o capitão donatário Sergipe, a família Pereira Coutinho, sequer veio ver a sua capitania aqui. Ele nem pisou. Pior, ele morreu, já que o nome hereditário passou para o seu filho. Seu filho nem sequer veio vir. É isso mesmo, nós somos abandonados aqui em Sergipe. Além disso, muitos deles não tinham recursos financeiros suficientes. Até porque, para prosperar uma capitania, tinha que construir engenho. É o que dava lucro. Mas a maquinaria do engenho, os escravos, era muito caro. Então, apesar de eles serem nobres, de serem capitães donatários, serem nobres, muitos deles não tinham essa condição financeira toda para prosperar a sua faixa de terra. Além disso, muitos índios aqui, começaram a fazer ataques às propriedades dos colonos. O que é isso, professor? Ataque de tribos indígenas hostis. Hostis é os índios com raiva. Lembrem, alunos, no início da colonização, no chamado período pré-colonial, Portugal era brother do índio. Os colonos portugueses estavam aliados ao índio, mas agora os colonos vão começar a escravizar o índio. Olha que coisa interessante, não se esqueça, o índio foi a nossa primeira mão de obra escrava. Então esse índio está sendo escravizado, está sendo explorado, as suas índias estão sendo estupradas pelos brancos portugueses. Então, olha, ataque de tribos indígenas hostis, que vai ocorrer naquela época. Bom, então os índios entravam na propriedade, quebravam a maquinaria, e aí dava tanto prejuízo que esse colono português dizia: ah, velho, deixa pra lá, não tenho mais dinheiro para comprar outra maquinaria não. Deixa pra lá, e abandonava, né, aquela faixa de terra. Bom, então o sistema de capitanias hereditárias não deu certo, fracassou. Então o rei de Portugal vai lá e cria o sistema de governo geral. Então agora vai ter um governador, olha aqui, olha. Vai ter agora um governador para estar governando todo o Brasil. O rei de Portugal percebeu a importância de mandar uma pessoa de sua extrema confiança. Então agora vai ter uma pessoa para governar todo o Brasil. É o governador geral. Esse governador geral tinha 3 pessoas que lhe ajudavam. Era como se fosse, alunos, olha minha mão, entre aspas, os seus ministros. Tinha o capitão-mor, tinha o ouvidor-mor, tinha o provedor-mor. O capitão-mor cuidava da segurança. O provedor-mor cuidava da arrecadação dos impostos. E o ouvidor-mor cuidava da justiça. Então, é isso que vai estar ocorrendo naquela época. O governador-geral. E o nosso primeiro governador-geral vai ser Tomé de Souza. Ei, Jurubeba, ei, Jurubeba, ei, Jurubeba, ei, Jurubeba. Diga, pergunte, aluno. Jurubeba, veja, esse Tomé de Souza tinha alguma coisa a ver, esse Tomé de Souza, com Martim Afonso de Souza? Tinha alguma coisa a ver? Tinha? Não! Não tinha, aluno. Jurubeba, 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 Jurubeba. Pergunte, aluno, de novo. Eram irmãos, ó, Souza. Não. Jurubeba, Jurubeba, Jurubeba. Eram primo. Não. Um era namorado do outro? Também não. Não era nada. Só o nome aqui que ficou semelhante. Martim Afonso de Souza e Tomé de Souza. Tomé de Souza, então, vai governar de 49 a 53, né? 4 anos aqui. Ele vai fundar a primeira capital do Brasil, né? Primeira capital, primeira cidade, Salvador, lá na Bahia. E aí, baianos? Vai criar o primeiro bispado do Brasil. Bispado, aluno, é como se fosse a sede da Igreja Católica no Brasil. É onde vai ocorrer a primeira chegada dos jesuítas chegando ao Brasil. Para que serviu os jesuítas? Anota aí do ladinho, anota. Jesuíta vem para catequizar o índio. Olha isso daqui, aluno, aprenda. Os jesuítas eles tinham 2 funções no Brasil. Para o filho
do branco português nobre, ele era como se fosse ele era o professor, era ele que ensinava. Para os índios, os jesuítas tinham a missão de catequizar o índio, ou seja, transformar o índio para a religião católica. Bom, e aqui Tomé de Souza vai trazer as primeiras cabeças de gado que vão ser de muita importância. Na nossa próxima videoaula vocês vão ter noção da importância dessas cabeças de gado. E aí, alunos, depois de Tomé de Souza veio Duarte da Costa, 53 a 58. Passou aqui 5 anos, mas o governo dele não foi tão bom, porque durante o governo dele ocorreu a invasão de franceses no Brasil. Esses franceses vão invadir o Brasil e lá no Rio de Janeiro vão construir uma colônia, a chamada França Antártica. Olha que absurdo, aluno. O Brasil, que já era uma colônia de Portugal, vai ter agora uma colônia francesa dentro da colônia brasileira que pertencia a Portugal. Então, Duarte da Costa, assim, ele foi ruim porque ele não conseguiu evitar essa invasão. Depois de Duarte da Costa, veio Mendes Sá, e Mendes Sá, juntamente com a ajuda de seu sobrinho Estácio de Sá, foi lá e conseguiu expulsar os franceses do Rio de Janeiro. Após a expulsão dos franceses no Rio de Janeiro, ocorreu a fundação da segunda cidade mais antiga do Brasil, que é a cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro. Belezinha, galerinha? Vamos lá. Lembre que São Cristóvão, aqui em Sergipe, é a 4ª cidade mais antiga do Brasil. E a terceira, Jurubeba, São Luís do Maranhão. E a quinta? A quinta eu esqueci. Bom, então, donzelos, já que o sistema de capitanias hereditárias deu errado, né? Porque naquela época o Brasil era muito grande, aqueles problemas todos, e o sistema de governo geral também deu errado, uma pessoa para governar todo o Brasil era muito pouco, o rei de Portugal decidiu pegar o Brasil e dividir o Brasil em 2 governos gerais. Em 2 governos gerais. 2 governos gerais. O governo do norte, beleza? Com capital aqui, em Salvador. E o governo do sul, com capital aqui lá no Rio de Janeiro, lá no Rio. Então, se chama de 2 governos gerais. Pois bem, aluno, outra coisa que vocês têm que saber aqui é que naquele período, o rei de Portugal, para governar as vilas, criou as chamadas câmaras municipais. O que eram essas câmaras municipais? Aqui, pessoal, de forma bem direta, as câmaras municipais, elas tinham a função de administrar as vilas do Brasil. Pronto. O que é isso, Jurubeba? Administrar. Cuidar, pessoal, da limpeza, cuidar da conservação das vias públicas, cuidar das feiras, dos mercados, realização de obras públicas. Pronto. Isso que significa administrar. Então, essas câmaras municipais têm essa função, administrar as vilas do Brasil. E quem compunha essas câmaras municipais eram cerca de 7, 6, no máximo 8 pessoas. 6, 7 e 8 pessoas, que eram chamados de homens bons. Por que, Jurubeba, homens bons entre aspas? Porque eles ajudavam a população da sua região. E davam alimento, né? Emprestavam dinheiro, remédio. E em troca, exigiam que a população, no dia da eleição das câmaras municipais, votasse nele. Se aquela pessoa não votasse, ele ia lá e fazia algum castigo. Então, esses homens bons, quem eram eles? Eram grandes proprietários de terra e de escravos, esses homens bons. Grandes proprietários de terra e de escravos. Esses homens bons vão evoluir. E na República Velha eles vão se chamar de quê? Na República Velha? De coronel. É onde surge a política do coronelismo. Belezinha? E hoje em dia são os políticos, que ajudam a população em troca de voto. Então, alunos, essas eram as funções das câmaras municipais. E agora vem isso aqui, olha. Agora chegou a sua vez. Agora chegou a vez de você resolver as questões. De você resolver as questões e tirar as dúvidas depois no privado comigo. Aluno, você que é novato, não tenha vergonha de chegar lá no meu privado e tirar essas dúvidas. Mas a resolução das questões é muito importante, principalmente nesse período, para consolidar o conteúdo. No mais, beijo de Jurubeba, beijo no coração de vocês.
Hi-Fi.